A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Hoje nós estamos no episódio número 58, desde que nós começamos, e o tema aqui hoje ainda é da escatologia ainda, e o tema de hoje é um tanto polêmico, né? Como quase sempre, né? Mas vamos falar hoje do pré ou pós-tribulacionismo. Então, dentro do pré ou pós-tribulacionismo, vamos destacar aqui alguns pontos cruciais, ou pontos críticos, né? Pontos chaves, indispensáveis à clareza daquilo que a Bíblia fala e as posições que são tomadas aí baseadas nas interpretações que dão. Bem, inicialmente nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é um texto praticamente bem básico aqui para se referir à grande tribulação, né? E nós vamos falar algumas coisas aqui que seriam até importantes vocês anotarem, né, tirarem suas dúvidas, e nos comentários vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem fazer, tá bom? Quaisquer que sejam elas. Vocês podem fazer as suas perguntas, tirar as dúvidas que tem. É melhor fazer a pergunta do que ficar com dúvida, tá bom? Então que ninguém fique com dúvida nenhuma a respeito da palavra que vai ser ministrada. Bom, em Mateus capítulo 24, versículo 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem que é Jesus, né? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, clareando para vocês aqui, olha, nós estamos num texto aqui em que Jesus está falando para a sua igreja de uma maneira geral. Os pré-tribulacionistas, equivocadamente, eles pensam, erroneamente, claro, né, que esse texto aqui, Jesus está falando apenas para os judeus, apenas para Israel. E não é verdade. Porque olha só, quando Jesus diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, aqui é um sinal exato daquilo que vai acontecer naquele dia, quando Jesus voltar. Então, muitas coisas irão acontecer. Olha, o sol escurecerá, já pensaram? Bem, o que é o sol escurecer? Quer dizer, o sol não dará luz em pleno meio-dia? Já pensaram o que é isso? E a lua também não dará a sua luz. Por quê? Porque a lua pega a luz do sol. Então, se o sol escurece, então a lua também fica escura. Então, vocês imaginam só que trevas haverão naqueles dias. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Bom, nesse contexto aqui, o que vai acontecer? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, aparecerá no céu, não sei se isso aqui é um sinal mesmo, algum sinal significativo de Jesus ou não. Poderá ser aqui apenas uma expressão de linguagem, né? Uma figura de linguagem, que diz assim, então aparecerá no céu Jesus. Pode ser isso.
Mas se for um sinal, nós não sabemos. Algumas pessoas já têm conjecturado a respeito disso, dizendo que isso pode ser a cruz, né? Pode ser, vamos dizer assim, o símbolo do cristianismo, que é, vamos dizer, peixe, alguma coisa assim, né? Mas eu não tenho nenhuma posição, não tenho nenhuma ideia firmada nisso aqui. Isso também não tem importância nenhuma aqui para a interpretação do texto. Mas o certo é que o versículo 30 diz: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, todas as tribos da terra, quer dizer, toda a humanidade, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E nesse texto aqui, não existe o arrebatamento. Não existe o arrebatamento por quê? Porque a igreja já estará lá, conforme eles dizem, no céu. Mas esse entendimento aí é um entendimento extremamente equivocado, que não bate com o que está escrito na palavra aqui. Agora, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui o arrebatamento. Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente como acontece o arrebatamento. Isso está no versículo 31. E diz assim: e ele, Jesus, né, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, ou seja, da face da terra toda, né? De uma a outra extremidade dos céus. Então, isso aqui é exatamente o arrebatamento. Então, quando Jesus aparece, vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, o que vai acontecer aí? Então, Jesus arrebatará a igreja até as nuvens. Então, veja bem que Jesus aqui, ele não desce aqui no versículo 30, ele não coloca os seus pés no chão. Por quê? Ele descerá do céu, mas ele descerá do céu até as nuvens. E das nuvens, quer dizer, Jesus juntamente com os anjos e com a Nova Jerusalém, descendo dos céus, ok? Então, quando acontece isso, ele para nas nuvens e ele arrebata a igreja até as nuvens para o encontro com o Senhor, quer dizer, a igreja encontrando com o Senhor nos ares. Agora, como é que o versículo 31 expressa o arrebatamento? Exatamente isso aqui, ó, que Jesus fala: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, amados, aqui é que está o arrebatamento, tá certo? Então, veja bem aqui. Como acontece o arrebatamento? Quer dizer, literalmente acontece o arrebatamento. Então, quando diz aqui no texto aqui que Jesus enviará os seus anjos, quer dizer, os anjos do Senhor, os anjos enviados por Jesus, irão pela face de toda a terra, certo? Todo o globo terrestre, no mundo inteiro, quer dizer, na face da terra toda. E eles pegarão aquelas pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas, né, pela ressurreição, a primeira ressurreição, certo? E aquelas pessoas salvas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, que são filhos de Deus, que têm os seus corpos físicos, né, carne, sangue, osso e tudo, esses corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. E o que vai acontecer então aí? Os anjos pegarão todos os crentes, né, os filhos de Deus, tanto os que foram ressuscitados como os que foram transformados, e levará esses crentes, esses cristãos até as nuvens. Aí que está o arrebatamento, certo? Então, como os pré-tribulacionistas dizem que a igreja não estará aqui porque eles querem fugir de uma maneira ou de outra, eles querem escapar da grande tribulação. Mas da grande tribulação só escapa se morrer, entendeu? Então, da grande tribulação, as pessoas que não forem idosas, forem pessoas novas ainda, não tem jeito. Elas só escaparão da grande tribulação se morrerem antes de Jesus voltar. Mas se chega até esse dia aqui, é sinal que a grande tribulação, eles já passaram por ela. Por quê? Porque quando Jesus volta,
e acontece isso aqui, o arrebatamento, quer dizer, os anjos de Deus pegam os filhos de Deus, os crentes, e elevam os crentes até as nuvens, ao encontro do Senhor, que desceu até as nuvens, e também ao encontro da cidade da Nova Jerusalém, ok? Tá certo? Então, nesse dia aqui, são milhões, talvez bilhões de anjos que descerão dos céus, né, para atender Jesus, tudo aquilo que ele falar, e no versículo 31 aqui, acontece o arrebatamento. Os anjos serão os agentes executores, ou os agentes executivos do arrebatamento. Quer dizer, quem arrebata é Jesus, mas quem executa o arrebatamento são os anjos, que estão aqui mencionados no versículo 31 de Mateus, capítulo 24. Tá certo? Então, em seguida, esse entendimento aqui é para dar a certeza para vocês do que é que a Bíblia fala exatamente, e não aquilo que é pensado segundo o que eu quero. Eu quero que aconteça assim, então eu quero procurar alguma coisa na Bíblia que condiza, quer dizer, que fale a mesma coisa daquilo que eu estou pensando. Mas não é assim que interpreta a Bíblia. A gente interpreta a Bíblia primeiro lendo o que ela fala e entendendo o que ela quer dizer. Isso que é a interpretação da Bíblia. Não é eu pego uma ideia e coloco lá dentro da Bíblia e quero que a Bíblia concorde com aquilo que eu estou pensando. Não é assim. Não é a gente que dita regra para a Bíblia. E sim a Bíblia que tem regras para serem obedecidas por nós. Tá certo? Então, essa é a parte aí do Mateus 24 que eu queria comentar com vocês. Um outro trecho que também são, conforme eu disse antes, né, pontos cruciais, né? Quer dizer, é pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo? Quer dizer, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Então, aqui no caso, nós estamos vendo aqui que com relação à tribulação, a Bíblia aqui, ela não é pré-tribulacionista, ela é pós-tribulacionista. Ela não é pré-tribulacionismo, ela é pós-tribulacionismo, ok? Então, porque é aquilo que a Bíblia fala. Agora, uma outra passagem aqui também crítica, que os pré-tribulacionistas também, de alguma forma, eles procuram dar um entendimento aqui distorcido, diferente. Eu já comentei isso aqui, mas vou clarear mais para vocês aqui. Então, no capítulo 14, o versículo de 1 a 3 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Porque eu já falei isso aqui, acho que foi na semana passada, ou semana atrasada, se não me engano. Mas eu quero reforçar para vocês que essa ideia aqui. Por quê? Porque quando chega aqui em Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 15 em diante, quando fala do arrebatamento, então os pré-tribulacionistas costumam dizer, de maneira equivocada, de maneira errada, que a igreja será arrebatada para o céu. Mas eu já falei aqui, talvez umas 20 vezes já, dizendo para vocês, gente, coloque na cabeça de vocês, coloque no coração de vocês, a igreja no arrebatamento não vai para o céu, certo? Então vou explicar isso aqui bem claro para vocês. E eles utilizam essa passagem aqui de João capítulo 14, quando Jesus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quer dizer, quando a gente contesta o pré-tribulacionista, né, dizendo que a igreja não será arrebatada até o céu, mas até as nuvens só, aí eles dizem, mas como é que se cumpre então João capítulo 14? Então eles citam o capítulo 14 do Evangelho de João, versículo de 1 a 3, para arranjar aqui um jeito de levar a igreja para o céu. Mas é um engano. Olha o que diz a palavra aqui. Jesus diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então o que eles dizem aqui? Na casa do meu pai é o céu.
Eles só entendem que a casa do Pai é o céu, e lugar nenhum mais. Só que Deus é aquele que enche os céus e a terra. Deus, ele está em todos os lugares. E que moradas são essas? Eu vou explicar para vocês que moradas são essas aqui que Jesus foi preparar. Ele diz aqui, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos... A tradução que eu estou lendo aqui, a tradução que eles gostam de usar, quando traduz que o verbo paralambano, que é no verso 3 aqui, que eles gostam de traduzir para levarei. Para levarei. Mas paralambano não tem só esse sinônimo aqui, só esse significado de levarei. Tem também o significado, a tradução de receberei, que encaixa direitinho aqui nesse texto aqui, e não levarei. Porque olha só, quando diz aqui, e quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez, e se disser assim, ó, e vos levarei para mim mesmo, aí vem a pergunta aqui, levarei para onde? Como os pré-tribulacionistas, eles querem forçar, dizendo que Jesus aqui fala que levará, significa que levará para o céu, é uma desculpa que dão, né? É por isso que eles traduzem essa palavra aqui, o verbo, né, paralambano, como levarei, para dar um entendimento para quem os ouve, de que Jesus está pegando a igreja aqui e levando para o céu. Mas não existe um texto aqui, um versículo sequer, que diz na Bíblia Sagrada que Jesus vai levar a igreja para o céu. Não existe, certo? Esse texto aqui que eles querem dizer que Jesus levará a igreja para o céu, esse texto aqui na Bíblia não existe. Então a tradução para o verbo paralambano, aqui a tradução de acordo com o entendimento aqui, de acordo com o contexto que diz aqui, o versículo 3 de João 14, é o verbo receberei e não levarei. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês aqui por quê. Diz assim, quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Essa é a ênfase do Senhor. Eu virei e vos receberei. Quer dizer, eu virei e encontrarei com vocês nas nuvens. É isso que está dizendo. Então, se eu traduzo aqui o verbo para levarei, eu estou traduzindo aqui fora do contexto aqui, porque o contexto não permite que a tradução que seja levarei. Mas a tradução que encaixa direitinho aqui nesse texto aqui, do verbo paralambano, é receberei. Então fica o texto corretamente traduzido assim, olha. E quando eu for e vos preparar lugar, a ênfase aqui não é nem no receberei. Não é nem no receberei. É no virei. Jesus fala, né? Quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Quer dizer, quando Jesus, no Evangelho de João, aqui no capítulo 14, ele está aqui na terra, né? Antes de ser crucificado ainda. Então aqui, antes de ele ser crucificado, é que ele fala essas palavras aqui, tá certo? Então, antes de ele ir para a cruz, antes de ele ir para o Getsemane, antes de ele ser preso e ser crucificado, é que ele fala isso aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, quer dizer, eu vou preparar vocês lugar. Aí, por isso que a ênfase aqui não é em uma outra ação. A principal ação aqui é ele dizer que eu virei outra vez. Quando ele diz aqui, ó, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Quer dizer, Jesus não vai continuar permanecendo no céu, né, para sempre, né? Por quê? Porque ele virá para encontrar a igreja. Então a ênfase aqui não está nem no preparar e nem na ida, porque na ida ele já está dizendo que iria, depois da crucificação e da ressurreição, 40 dias depois ele iria para o céu. Mas ele está dizendo aqui que quando ele fosse e preparasse lugar, ele viria outra vez. Então quando ele diz aqui, virei outra vez e vos receberei, quer dizer, eu virei outra vez
para me encontrar com vocês. É esse o entendimento que está colocando aqui Jesus, tá bom? Esse entendimento aqui. Quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou ou onde eu estiver, estejais vós também. Tá certo? Então não existe, o que eu disse? Não existe. Não existe nenhum texto da palavra de Deus, nenhum sequer, dizendo que Jesus vai levar a igreja para o céu. Não existe esse texto aqui, tá bom? Então, vou complementar para vocês aqui a ideia. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que ele viria outra vez, né? E receberia a igreja, eu vos receberei para mim mesmo, para quê? Para estar sempre com vocês, para estar continuamente com vocês. E o que vai acontecer depois disso aqui? Depois disso aqui, o que vai acontecer é porque eu quero dizer duas coisas para vocês aqui a respeito da grande tribulação. Vou dizer uma novidade para vocês aqui, tá? Que é para vocês entenderem. Gravem bem isso. Na grande tribulação, por que é que Jesus chama aquela época lá de grande tribulação? Jesus chama de grande tribulação, primeiro por quê? Primeiro porque Satanás estará solto lá na grande tribulação, então haverá também o anticristo, que é a besta, né? Que vai colocar aí, a sinalizar muita gente na testa, na mão, tal, aquela coisa toda, né? E estará também o falso profeta. Bom, isso é uma coisa, é uma parte da grande tribulação. Quer dizer, será uma grande tribulação para a humanidade de uma maneira geral. Por quê? Vão acontecer coisas terríveis aí, porque Satanás estará atacando, o anticristo, que é a besta, estarão atacando, o falso profeta estarão atacando. Quer dizer, da parte de Satanás haverá uma ação muito grande dessa trindade aí satânica, né? Que é Satanás, o falso profeta e o anticristo, tá? Imitando aí a trindade santa, né? Tá, então essa é uma parte da grande tribulação. Então haverá grande tribulação na terra por parte de Satanás, por parte do anticristo, que é a besta, né? Que marcará, muitas pessoas receberão o sinal da besta, né? Que é o 666, na sua mão direita ou na sua testa, né? Na sua fronte, né? E também do falso profeta. Então haverá uma grande tribulação por causa disso, da perseguição maligna contra a humanidade de uma maneira geral, principalmente perseguindo a igreja e matando muitos cristãos. Por isso que será uma grande tribulação da parte de Satanás. Essa é uma parte da grande tribulação. A outra parte da grande tribulação, o que é? É exatamente os juízos da parte de Deus, certo? Juízos da parte de Deus. Porque os céus escurecerão, a lua não dará a sua claridade, os poderes do céu serão abalados. Quem faz isso? Não é Satanás que faz isso, meus irmãos. Não é o diabo que faz isso, não é a besta, não é o anticristo, não é o falso profeta. Quem faz isso é Deus. Isso vai acontecer quando? Na grande tribulação, Jesus colocando final na grande tribulação. Mas aí o que vai acontecer então? Sinais haverão de Deus na grande tribulação contra os inimigos de Deus. Contra os inimigos de Deus, quer dizer, aquelas pessoas que não creem em Jesus, pelo contrário, são inimigos de Deus, eles são blasfemos, são assassinos, são idólatras, são mentirosos, que cometem todo tipo de pecado na qualidade e na intensidade, tá certo? Então, a grande tribulação será grande também por causa daquilo que Deus vai fazer. Por isso que quando Jesus desce das nuvens, o sol escurece, a lua não dará mais a sua claridade, os poderes do céu serão abalados. Quem é que faz isso? Quem faz isso não é o diabo, quem faz isso é Jesus. Por quê? Vou dizer para vocês. Jesus desce então até as nuvens, arrebata a igreja, que serão, o arrebatamento será executado pelos anjos, né?
do Senhor, que reunirão os escolhidos de toda a face da terra, né? Tanto os mortos ressuscitados como os vivos transformados, arrebata a igreja ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, juntamente com a Nova Jerusalém. E nesse momento aqui, o que vai acontecer? Deus está mandando, através de Jesus Cristo, né, executando um juízo intermediário aqui na face da terra para colocar fim à grande tribulação. E uma das coisas que vai acontecer, o que é? Jesus vai matar, Jesus vai destruir todos os ímpios, aqueles que são ímpios, inveterados, que não quiseram se arrepender, que são inimigos de Deus, esses serão eliminados da face da terra. Não aquelas pessoas humildes que ainda que não tivessem subido no arrebatamento, porque não tiveram crido em Jesus, né, não receberam Jesus, não foram perdoados seus pecados e tal, aquela coisa toda, mas também não eram pessoas aí no julgamento de Deus, que eram dignos já de receber a condenação eterna e ir para o fogo eterno. Não. Essas pessoas serão preservadas aí na terra, certo? Mas os ímpios serão destruídos. Então os poderes do céu serão abalados, acontecerá todas aquelas coisas lá, e pragas da parte de Deus, não é da parte do diabo não. Como aconteceu lá no Egito, então pragas da parte de Deus, né, acontecerá quando? Nas trombetas que tocarão, nas pragas que acontecerão, nos selos que acontecerão. Então durante esses momentos, esses tempos, Jesus que estará executando um juízo intermediário aqui na face da terra. Por isso que também a grande tribulação tem essa parte. Uma parte que é o diabo que faz e outra parte é Deus quem faz. Executando juízo aqui na face da terra. E o que vai acontecer? Ele juntamente com a destruição dos ímpios, ele pegará Satanás e aprisionará Satanás por 1000 anos, pegará a besta, o anticristo, né, e o falso profeta, pegarão esses dois aí e jogarão os dois vivos no lago que arde com fogo e enxofre, certo? Isso é a tribulação que eles vão ter da parte de Deus, não da parte de Satanás, mas da parte de Deus, porque Deus executou juízo sobre Satanás, sobre a besta, sobre o falso profeta e sobre os ímpios. E aí ele fará uma mudança aqui na superfície terrestre, Jesus, né, fará uma mudança na superfície terrestre, nivelará a terra para receber o quê? Para receber a nova cidade de Jerusalém, onde será inaugurado o reino de Jesus Cristo por 1000 anos, né, e é onde, como inauguração do reino, se dará, nesse momento aqui, as bodas do Cordeiro, que serão, as bodas do Cordeiro serão na terra, na Nova Jerusalém, já com esses juízos, né, intermediários que Jesus fez, né, na terra, purificou a terra, e então recebe a Nova Jerusalém, juntamente com a igreja, que já está com ele na Nova Jerusalém. E aí, preservados de alguma maneira, vão ter ainda milhões na face da terra que não subiram no arrebatamento, mas também não foram jogados na perdição eterna, porque eles terão uma oportunidade durante o milênio, tá bom? Bom, eu tenho muita coisa para falar ainda, mas eu vou parar por aqui, tá bom? Mas isso aqui são essas principais coisas que eu queria falar para vocês nesse episódio aqui, que é dois fatores essenciais, dois pontos cruciais, críticos, né, do pré e do pós-tribulacionismo, dizendo então da incapacidade que os pré-tribulacionistas têm em discernir, em interpretar corretamente esses pontos aqui, e uma capacidade que Deus, né, deu para nós, não porque nós somos alguma coisa, mas é porque Deus nos deu temor e nos deu uma compreensão para entender que isso aqui está escrito da palavra de Deus e é dessa forma ensinado. Por isso que nós estamos ensinando dessa maneira para vocês, tá bom? Então Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, e se vocês não entenderam ainda, vocês vão entender. E eu quero agora, no episódio passado, eu falei sobre
um congresso do pós-tribulacionismo que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de junho, na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, no chamado Vale do Aço, tá? Ali tem a cidade de Ipatinga, e nós vamos ter um congresso lá por 3 dias, um congresso regional do pós-tribulacionismo. Então vocês vão estar vendo aí, vocês acho que já estão vendo já, colocado aí na tela para vocês, o banner, né, a figura, a arte que foi feita aí, com informações a respeito desse congresso do pós-tribulacionismo que vai ter na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, nos dias 5, 6 e 7 de junho. Então, eu convido para que vocês façam inscrição. A taxa lá que vocês vão pagar é uma taxa simbólica, praticamente que é só para cobrir alguma coisa, uma parte de alguma coisa. E nós convidamos aí as pessoas, os pós-tribulacionistas de todo o país, de onde você estiver, pode vir da região norte, da região sul, da região leste, da região sudeste, da região centro-oeste. Todos podem convergir para esses 3 dias lá na cidade de Ipatinga, que vocês vão participar de um congresso regional. Regional por quê? Porque em 2027, no ano que vem, nós já estamos programando para ter um congresso a nível nacional ou em nível nacional do pós-tribulacionismo. Mas até que esse congresso aconteça, né, no ano que vem, 2027, nós vamos ter 2 ou 3 congressos regionais do pós-tribulacionismo que vão acontecer em regiões diversas aqui do Brasil, do país, tá bom? Está aí colocado o banner, vocês podem parar o vídeo, né, e verem as informações e fazer a inscrição de vocês, tá bom? Então façam a inscrição, não deixe de fazer, que será uma bênção, será a primeira vez um encontro inédito, nunca houve aqui no Brasil um encontro igual a esse, é o primeiro. Congresso aí dos pré-tribulacionistas, nós já temos vários aí, acho que 7 ou 8 já que existem. Mas do pós-tribulacionismo, nunca houve nenhum congresso do pós-tribulacionismo. Vai ter o primeiro, que é inédito. Então vocês têm a oportunidade de tomar parte então, desse congresso, que vai ser um marco na história do cristianismo no Brasil, que será o primeiro congresso regional do pós-tribulacionismo, que vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de junho deste ano de 2026, na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, no Vale do Aço, tá bom? Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, então em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.